27 de abril de 1866. Paris, em casa do Sr. Leymarie, médium Sr. L. Marcha gradual do Espiritismo, dissidências e entraves. Caros condiscípulos, o que é verdadeiro deve ser. Nada pode se opor à irradiação de uma verdade. Às vezes pode-se velá-la, torturá-la, fazer nela o que fazem os teredos nos diques holandeses. Mas uma verdade não é edificada sobre estaca. Ela corta o espaço, está no ar ambiente, e se pôde deslumbrar uma geração, há sempre encarnações novas, de recrutamentos da erraticidade que vem trazer germes fecundos, outros elementos e que sabem atrair para eles todas as grandes coisas desconhecidas. Não vos apresseis muito, amigos. Muitos dentre vós gostariam de ir a vapor e, nesse tempo de eletricidade, correr como ela. Esqueceis as leis da natureza. Gostaríeis de ir mais depressa do que o tempo. Refleti, no entanto, o quanto Deus é sábio em tudo. Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram uma longa e laboriosa criação. Antes que pudesseis existir, foi necessário que tudo se constituísse segundo a aptidão de vossos órgãos. A matéria, os minerais fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, pouco a pouco harmonizados e condensados, a fim de permitir a vossa eclosão sobre a terra. É a eterna lei do trabalho que não cessou de reger os seres inorgânicos, como os seres inteligentes. O Espiritismo não pode escapar a essa lei, a lei da criação. Implantado sobre um solo ingrato, é preciso que haja suas más ervas, seus maus frutos, mas também cada dia se roçam, se arrancam, se cortam os maus ramos. O terreno se surriba insensivelmente e quando o viajor, fatigado das lutas da vida, encontrar a abundância e a paz à sombra de um fresco oásis, virá estancar a sua sede, enxugar seus suores, nesse reino lenta e sabiamente preparado. Ali o rei é Deus, esse dispensador generoso, esse igualitário judicioso, que sabe bem que o trajeto a seguir é doloroso, mas fecundo, penoso, mas necessário. O espírito formado na escola do trabalho, dela sai mais forte e mais apto para as grandes coisas. Aos desfalecidos ele diz, coragem, e como esperança suprema, deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de atraso, ponto salutar, caminho demarcado pelas reencarnações. Ride das vãs declamações. Deixai falar os dissidentes, berrar aqueles que não podem se consolar por não serem os primeiros. Todo esse pequeno ruído não impedirá o Espiritismo de fazer invariavelmente o seu caminho. É uma verdade, e como um rio, toda verdade deve seguir o seu curso. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris. Médium Sr. M. em sonambulismo. Publicações Espíritas. Nota: o Sr. L. acabava de anunciar que se propunha a mandar fazer obras espíritas que venderia a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o Sr. Morim disse o que se segue durante o seu sono. Os espíritas são numerosos hoje, mas muitos não compreendem ainda a importância eminentemente moralizadora e emancipadora do espiritismo. O núcleo que sempre seguiu o bom caminho continua a sua caminhada lenta, mas segura. Afasta-se de todos os partidários e se ocupa daqueles que deixa no caminho. Infelizmente, mesmo entre os membros que formam o núcleo fiel, há os que veem tudo belo nos outros como nele, e fácil e benevolentemente se deixam prender pelas aparências e vão se ligar ao engodo de seus inimigos, de uma personalidade que diz se despojar, dar seu sangue, seu bem, sua inteligência para o triunfo da ideia. Pois bem, relede a comunicação que acabara de escrever, e vereis que entre certos indivíduos tais sacrifícios não podem ser feitos sem dissimulação.
É necessário desconfiar dos devotamentos e das generosidades sem utilidade, como da veracidade das pessoas que dizem não mentir jamais. Pretender dar uma coisa a preços impossíveis sem nisso perder é uma astúcia de profissão. Fazer mais ainda, dar por nada, supostamente pelo excesso de zelo a título de prêmio. Todos os elementos de uma doutrina sublime é o sublime da hipocrisia. Espíritas, guardai-vos. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris. Médium Sr. D. Acontecimentos. 13. A sociedade em geral, dizendo melhor, a reunião de seres tanto encarnados quanto desencarnados que compõem a população flutuante de um mundo, em uma palavra, de uma humanidade, não é outra coisa senão uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a idade mais avançada. E do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais que incumbem mais particularmente a certos períodos da vida, a humanidade tem as suas doenças de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. É uma dessas grandes épocas que termina um período e que começa outro, a que vos é dado assistir, participando ao mesmo tempo das coisas do passado e das do futuro, sistemas que desmoronam e as verdades que se fundam. Tende cuidado, meus amigos, de vos colocar do lado da solidez, do progresso e da lógica, se não quereis ser arrastados à deriva. E abandonar os palácios suntuosos quanto à aparência, mas vacilante pela base e que enterrarão logo sob as suas ruínas os infelizes, bastante insensatos para não quererem dele sair, apesar das advertências de toda a natureza que lhes são prodigalizadas. Todas as frontes se ensombrecem, e calma aparente da qual gozais não serve senão para acumular maior número de elementos destruidores. Algumas vezes a tempestade que destrói o fruto dos suores de um ano está precedida de precursores que permitem tomar as precauções necessárias para evitar, tanto quanto possível, a devastação. Desta vez isso não será assim. O céu sombrio parecerá se iluminar, as nuvens fugirão, depois, de repente, todos os furores, por muito tempo comprimidos, se desencadearão com uma violência inaudita. Infelizes aqueles que não terão se preparado um abrigo. Infelizes os fanfarrões que irão ao perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Infelizes aqueles que afrontarão o perigo com a taça na mão. Que decepção terrível os espera! A taça sustentada pela mão não irá alcançar seus lábios, que serão feridos. À obra, pois, espíritas, e não esqueçais que deveis ser todo prudência e todo providência. Tendes um escudo, sabei dele se servir. Uma âncora de salvação, não a negligencieis. 9 de setembro de 1867. Ségor, Sessão íntima, Médium Sr. D. Comunicação espontânea. Minha nova obra sobre a Gênese. 2 palavras primeiro para a obra que está em trabalho. Como dissemos muitas vezes, é urgente pô-la em execução sem atraso e apressar o mais possível a sua publicação. É necessário que a primeira impressão seja produzida sobre os espíritos quando o conflito europeu estourar. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas. E como esta obra está chamada a desempenhar o seu papel na elaboração que se prepara, não é preciso deixar de apresentá-la em tempo oportuno. Entretanto, não seria necessário, não mais para isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Dai-lhe toda a amplitude desejável. Cada pequena parte tem o seu peso na balança da ação, numa época tão decisiva quanto essa, e não é preciso nada negligenciar, não mais na ordem material do que na ordem moral.
Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião é pouca coisa perto da satisfação daqueles a quem ela está chamada a transformar. O que me alegra, sobretudo, são suas consequências sobre as massas, tanto do espaço quanto da terra. Pergunta: se nada vier embaraçá-la, a obra poderá aparecer em dezembro. Prevedes obstáculos? Resposta: não prevejo nada de dificuldades insuperáveis. A vossa saúde seria o principal, é por isso que vos aconselhamos sem cessar para não negligenciá-la. Quanto aos obstáculos exteriores, não presinto nada de sério neles. Dr. D. 22 de fevereiro de 1868. Comunicação particular, médium Sr. D. A Gênese. Em seguida há uma comunicação do Dr. Demelry em que me dá sábios conselhos sobre as modificações a levar ao livro da Gênese, quando de sua reimpressão, da qual me convidou a me ocupar sem atraso, disse-lhe: a venda tão rápida até aqui se acalmará sem dúvida. É o efeito do primeiro momento. Creio, pois, que a quarta e a quinta edições terão mais tempo para se esgotarem. No entanto, como é necessário um certo tempo para a revisão e a reimpressão, importa não ser pego inesperadamente. Poderíeis me dizer, aproximadamente, quanto tenho de tempo diante de mim para agir em consequência? Resposta: é um trabalho sério essa revisão e vos convido a não esperar muito tempo para empreendê-la. É melhor que estejais pronto antes da hora do que se deve esperar depois de vós. Sobretudo, não vos apresseis. Apesar da contradição aparente de minhas palavras, me compreendeis sem dúvida. Colocai-vos prontamente à obra, mas não atendes continuamente por muito tempo. Tomai vosso tempo. As ideias serão mais límpidas e o corpo com isso ganhará, fatigando-se menos. É necessário, no entanto, vos esperar um escoamento rápido. Quando vos dissemos que esse livro seria um sucesso entre os vossos sucessos, entendíamos ao mesmo tempo um sucesso filosófico e material. Como vedes, nossas previsões eram justas. Ficai pronto a toda hora. Isso será mais rápido do que o supondes. Nota: numa comunicação de 18 de dezembro foi dito: isto será, certamente, um sucesso entre os vossos sucessos. É notável que, com 2 meses de intervalo, um outro espírito repita precisamente as mesmas palavras, dizendo: quando nós vos dissemos, etc. Essa palavra nos prova que os espíritos agem de acordo e que, frequentemente, um só fala em nome de vários. Paris, 23 de fevereiro de 1868. Comunicação íntima dada ao Sr. C. Médium. Acontecimentos. Ocupai-vos desde o presente com o trabalho que tendes esboçado sobre os meios de ser um dia útil aos vossos irmãos de crença e de servir à causa da doutrina, porque seria possível que os acontecimentos se desenrolassem não vos deixando lazeres suficientes para a eles se entregar. Esses acontecimentos, eles mesmos trarão fases durante as quais o pensamento humano poderá se produzir com uma liberdade absoluta. Naqueles momentos, os cérebros em delírio, desprovidos de toda direção sadia, criarão tais enormidades que o anúncio do aparecimento próximo da besta do Apocalipse não espantaria ninguém e passaria despercebido. As turbas vomitaram todas as loucuras humanas, até o esgotamento das paixões que terão engendrado. Semelhante tempo será favorável aos espíritas. Eles se contarão, prepararão seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em inquietá-los, porque não incomodarão a ninguém. Serão os únicos discípulos do espírito, e os outros serão discípulos da matéria. Paris, 4 de julho de 1868. Médium Sr. D. Meus trabalhos pessoais. Conselhos diversos. Os vossos trabalhos pessoais estão num bom caminho.
Persegui a reimpressão da vossa última obra. Façais o vosso quadro geral para o fim do ano. É uma coisa útil, e recolocai o resto sobre nós. O impulso produzido pela Gênese não está senão em seu início, e muitos dos elementos abalados pelo seu aparecimento se alinharão logo sob a vossa bandeira. Outras obras sérias aparecerão ainda para acabar de esclarecer o pensamento humano sobre a nova doutrina. Aplaudo igualmente a publicação das cartas de Lavater. É uma pequena coisa destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será frutífero para todos os amigos do progresso racional e liberal. Estou também inteiramente de acordo em que se publique o resumo que vos propusestes fazer sob forma de catecismo ou manual, mas também de opinião de limpá-lo com cuidado. Quando estiverdes por fazê-lo aparecer, não esqueçais de me consultar sobre o título. Terei talvez um bom conselho para vos dar então, e do qual os termos dependerão dos acontecimentos realizados. Quando vos aconselhamos recentemente para não esperar muito tempo para vos ocupar no remanejamento da Gênese, dizíamos que haveria a acrescentar em diferentes lugares, a preencher algumas lacunas e condensar alhures à matéria, a fim de não dar mais extensão ao volume. As nossas observações não foram perdidas e estaremos felizes em colaborar no remanejamento dessa obra, como por ter contribuído para a sua execução. Eu vos convidaria hoje a receber com cuidado, sobretudo, os primeiros capítulos, dos quais todas as ideias são excelentes, que não contém nada que não seja verdadeiro, mas dos quais certas expressões poderiam se prestar para uma interpretação errônea. Salvo essas retificações, que vos aconselho a não negligenciá-las, porque não se rejeita sobre as palavras senão quando não se pode atacar as ideias. Não tenho nada de outra coisa a vos indicar a esse respeito. Aconselho, por exemplo, a não perder o tempo. Vale mais que os volumes esperem o público do que este por eles. Nada deprecia mais uma obra do que uma lacuna na sua venda. O editor, impaciente por não poder responder aos pedidos que lhe são feitos e que falta a ocasião de vender, se arrefece pelas obras de um autor imprevidente. O público se fatiga de esperar e a impressão produzida tem dificuldade de apagar-se. De outra parte, não é mal que tenhais alguma liberdade de espírito para evitar as eventualidades que podem nascer ao vosso redor e dar os vossos cuidados aos estudos particulares que, segundo os acontecimentos, podem ser suscitados atualmente ou remetidos a tempos mais propícios. Preparai-vos, pois, pronto para tudo. Sede livre de todo entrave, seja para vos entregar a um trabalho especial, se a tranquilidade geral o permitir, seja para estar preparado para todo acontecimento, se complicações imprevistas vierem a necessitar de vossa parte uma determinação súbita. O ano próximo será logo esperado. É preciso, pois, no fim deste, dar a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de ter o campo livre para terminar a tarefa que concerne ao futuro.